Olá pessoal, prosseguindo o nosso curso de lógica, a gente vai pensar um pouco agora sobre algo que a gente comentou en passant em momentos passados, mas vai enfatizar um pouco mais agora, que é a questão dos equívocos, tá bom? Equívocos e pode ser também chamado de estipulação, tá certo? O que é isso, né? É quando a gente tem um argumento, uma argumentação, um debate, né? O uso intencional de significados diferentes para o mesmo termo, né? O mesmo nome, uma única referência, mas você dá significados distintos. E isso faz com que o indivíduo ache que a referência não é aquela ali, que é outra, e na verdade por trás estava aí uma intenção mesmo de você escapar de qualquer tipo de artimanha do debate, não é? Isso acontece muito em debates políticos, não é? Um candidato vai, usa uma palavra e aquela palavra ali tem vários significados, etc. As pessoas começam a interpretar de um jeito e começam a criticá-lo, e depois ele diz, não, mas peraí, não foi bem isso que eu disse, vocês entenderam errado essa palavra, etc, etc. Não é? Isso, obviamente, quando já tinha um uso intencional, a pessoa já vai com essa artimanha, mas às vezes acontece também uma situação de que não era intencional, né? A pessoa realmente utilizou a palavra e tinham vários significados. Bom, vamos dar aqui dois exemplos, tá certo? Que também a gente tem no nosso texto base, para a gente observar isso. Primeiro, pense aí nesse exemplo dos significados, né? No exemplo de que Tom é uma pessoa, né? Tom está em uma depressão profunda, tá bom? A pessoa está numa depressão profunda. Essa é a primeira premissa do argumento. A segunda premissa do argumento a depressão profunda é um buraco no chão. E aí a conclusão é que Tom está em um buraco no chão, né? Veja que depressão profunda aí tem dois significados. Certamente, da primeira vez que eu falei, vocês pensaram no estado psicológico do indivíduo, como o indivíduo estava triste, etc. E não, de fato, no termo geográfico, que é a questão do relevo, né? E nesse caso, o termo apresenta nesse argumento dois significados diferentes, né? A pessoa podia estar falando ali sobre o tom depressivo, etc., mas no fim das contas estava com essa outra intenção por trás, né? Um outro exemplo também que você pode se equivocar, né, no uso de termos e achar que está fazendo um argumento correto, né? Veja aí o exemplo, um animal de 4 patas é o leão, né? Ok, a gente compreende isso daí, né? Aí na segunda premissa você tem leão é uma constelação, né? De fato, se você for fazer seus estudos aí em astronomia, né? Ou em astrologia, para quem gosta, né? E quem quer, você vai chegar nessa conclusão fácil também, né? E aí, das duas premissas, alguém retira a conclusão. O animal de 4 patas é uma constelação. Veja que é cheio de ambiguidades aí, né? Primeiro que tem a ambiguidade de leão, obviamente, ser um animal de 4 patas, um animal mesmo, e ser também um termo utilizado para uma constelação, né? Vários significados aí para o termo leão. Segundo que até mesmo a conclusão, o animal de 4 patas é uma constelação, você pode ter isso aí de amplos significados. Se você entende animal de 4 patas de forma figurativa, você vai compreender que tem pelo menos uma constelação, a qual é um animal de 4 patas. No caso, o leão é um exemplo, né? Todas essas nuances, esses múltiplos significados, acabam enganando, né, os indivíduos,
nos debates e dificultando as pessoas a entenderem aquilo que quer ser dito, ou, né, no pior caso, de fato, alguém tentando enganar outra pessoa. Um caso, um dos exemplos que a gente utilizou em vídeos passados, que inclusive eu frisei que era uma questão de um equívoco, de uma estipulação, é daquele argumento, né? A é maior que B, B é maior que C, logo A é maior que C. A gente já refletiu disso, a gente tem aí um argumento válido, né? Pensei, André é maior do que a Beth. Beth é maior do que o Carlos, então, claro, o André vai ser maior do que o Carlos, né? Esse é um raciocínio válido, etc. Agora imagine aí, né, como exemplo do nosso texto base, pense aí, alguém que diz, mostra uma foto, né, do André, mostra foto da Beth, mostra foto do Carlos. Aí se compara lá a foto do André, né, um ser humano adulto, né, a gente está falando de um ser humano adulto, mostra lá a foto, mostra a foto da Beth também, um ser humano adulto, e comparando as alturas, de fato, André era maior do que Beth. E aí você mostra uma foto, aí segurando essa foto da Beth, você mostra aí uma foto de Carlos, tá bom? A foto de Carlos também, um ser humano adulto, você analisando as duas, você percebe de fato que a Beth é maior do que o Carlos, né? Mais alta do que o Carlos nesse caso. E aí depois você vai comparar André com Carlos, mas aí você não usa a mesma foto do André adulto, você pega uma foto do André criança, né? Você inclusive pega uma foto que André e Carlos viveram em mesma época, mas o André ele era uma criança quando o Carlos já era um adulto, tá bom? E aí você pega a foto dos dois, onde tem lá o André criança, ou talvez até bebezinho, e o Carlos já um ser humano adulto, né? E nesse caso, claramente, Carlos é mais alto, né, do que André. Isso faria a nossa conclusão ser falso, argumento inválido, né? Algo estranho de acordo com o raciocínio mais básico que a gente fez. Mas por quê? Por quê? Porque não está sendo utilizado aí o mesmo André que foi utilizado na premissa 1, não está sendo utilizado na conclusão, né? São Andrés diferentes, pelo menos espaço-temporalmente, né? Isso é extremamente importante. Se você utiliza um termo em uma premissa, esse termo deve permanecer o mesmo nas outras premissas, para que você não incorra em equívoco, em estipulação, e nesse caso uma falácia conhecida como falácia da ambiguidade. Ou seja, você deixou o termo ambíguo, tem vários sentidos, e em uma premissa você usa um sentido, e outra premissa você usa outro sentido, e na conclusão você usa outro sentido, né? E aí você acha que está fazendo um argumento muito bom, mas você está incorrendo em uma falácia da ambiguidade, tá bom? E nesse caso, veja que interessante, né? Gera pra gente uma reflexão filosófica de fundo, né? Poxa, mas metafisicamente falando, é o mesmo André, né? Só que criança e depois adulto, né? Ou então nós somos sempre seres diferentes com o passar do tempo. Nós não somos nós mesmos quando passa o tempo, né? O que eu era antes não sou o que eu era hoje. Isso aí é um debate que a gente deixa para a metafísica, muito interessante, né? Mas em termos de referência lógica aqui, desde os escritos de Aristóteles no Órgão e também algumas noções de metafísica dele para sustentar a lógica, as características espaço-temporais são essenciais aí para os termos dos objetos, né? Para os objetos. O que fica bem mais interessante com o avanço da física que a gente tem contemporaneamente, né? Você, nesse caso aí, porque tem pelo menos uma propriedade diferente, né? Algumas propriedades diferentes entre o André criança e o André adulto, são dois Andrés diferentes no tempo, tá bom? E desse sentido você tem duas referências distintas, certo? Isso é muito interessante de se pensar,
como fundo aí de debate, né, de uma filosofia da lógica nesse caso. Mas lembre-se aí, tem que ser, quando você está se referindo a um objeto, no mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, né? Isso é extremamente importante, tá bom? Para que você não incorra em usar um objeto em um sentido, na primeira premissa, como é esse caso, e na conclusão em outro sentido, e nesse ponto de vista, incorrer na falácia da ambiguidade.